Bom, boa tarde a todos novamente. É uma honra, né? Além de estar prazer estar aqui, é uma honra, né? Ser apresentado pelo professor Gobi. E dizendo que uma das coisas, já que mencionou dos artigos, né, interessante, a gente está no Brasil e a gente leva um tempão para fazer patente, demora muito, que algumas coisas eu vou explorar aqui. Então, eu sou proibido de fazer artigo científico. Agora que está saindo alguns por conta das coisas que a gente produz, que a gente usa em instrumentação, mas a gente não pode divulgar enquanto a gente não proteger o conhecimento. Eu tenho que guardar esse conhecimento, registrar, porque é da sociedade brasileira, sem qualquer demagogia, né? E se eu publico um artigo, vou para um congresso, mando um abstract, aquilo já não é mais novidade, passa a ser de domínio público, e todo investimento de recurso público, do meu salário, dos meus bolsistas, do projeto, etc., foi embora. Não se preservou, ou seja, a sociedade tem que preservar o conhecimento e, obviamente, obter royalties com relação a isso e reinvestir novamente no ensino, na pesquisa, extensão e formação de recursos humanos. E quando eu sugeri, né, que o Marino convidou, e um convite dele é quase que imperativamente uma obrigação da gente estar aqui, e a gente sempre vem com prazer, aí eu falei, vou falar do quê? Né, ontem foi até uma surpresa, tivemos um retorno muito bacana a respeito da palestra de ontem, mas essa aqui eu falei, eu vou falar isso e com certeza eles não vão querer, porque como é que eu vou ligar a saúde e tal, para uma coisa completamente diferente daquilo que a gente vivencia. E isso eu acabei vivenciando a questão de 5, 6 anos atrás, eu que venho de uma formação mais pragmática da ciência, né? Mas eu tenho que derrubar alguns paradigmas e eu sou um dos agentes, em termos da escola, da academia, em começar a vincular isso a algo que a sociedade possa utilizar. É fazer a transposição do conhecimento científico para a sociedade. Esse é um dos grandes desafios da Universidade Pública Brasileira. Tá? Obviamente, eu passo uma pincelada em vários aspectos, mas o que eu quero colocar aqui é que vocês tenham um olhar diferente sobre o que nós fazemos e do que nós podemos fazer com relação de uma ideia e um produto. E quando eu falo de produto, é que aquela ideia, se você acha que ela é boa, ela só será boa se realmente alguém comprar a tua ideia. Ela é um produto, alguém vai usar. Então, por isso que eu falo que é um novo paradigma, é uma quebra de paradigma. E antes de começar, algumas coisinhas básicas, porque quando a gente fala de inovação tecnológica, empreendedorismo, isso significa abrir empresa. Todo mundo sabe o que é CPF aqui, todos temos, mas alguns provavelmente têm CNPJ. Todo mundo sabe o que é CNPJ? E ser empreendedor significa você buscar a realização do seu sonho. E quando se fala de sonho, é ação empreendedora. Então, quem tem ação empreendedora é aquele que tem um sonho e sabe que é possível realizá-lo. Não importa onde. Às vezes eu mostro aqui muito produto, o pessoal fala, é a parte científica, é muito laboratorial, muito de equipamento, não é só isso, vocês vão ver que não é só isso também. Está na área de serviços também. Mas antes de mais nada, quando se fala de inovação e empreendedorismo, primeira observação que eu digo, existem 3 coisas principais, essenciais, para a autonomia de um país quando ela investe em inovação e empreendedorismo. A primeira coisa delas é educação, a segunda coisa dela é educação, terceira, educação. A partir disso nós temos saúde, nós temos uma série de benefícios para a própria sociedade. Segunda observação que eu faço, né? Toda boa ideia, ela só será bem executada se você conseguir pessoas que abracem aquela ideia e vestem a camisa da tua ideia. Não necessariamente com recurso financeiro, não necessariamente com infraestrutura, como foi bem dito aqui, né? NASFES que tem uma estrutura fabulosa, mas por mérito da sua população, e não é demérito nenhum uma cidade, como foi dito, né? Fortaleza, não é demérito, mas tem pessoas que fazem e acontecem. Então, não é demérito não ter uma infraestrutura, seria demérito eu não ter pessoas imbuídas vestindo a camisa. O resto é consequência. A partir do momento que eu consigo sensibilizar o gestor, com certeza, em orçamento participativo, seja lá o que for, ele vai conceder infraestrutura. Agora, se você tiver dinheiro, as pessoas se aglutinam em
retorno do recurso, mas não necessariamente vão executar a tua ideia. Tá? Então, o inverso é benéfico. Dessa maneira, não. Tá? Terceira observação, apesar de a gente estar no seminário de saúde, mas a gente tem que, já que eu vou falar de ideia e produto, e a gente da educação física, nós da educação física, temos que estar atentos ao que está acontecendo em termos de financiamento, de dinheiro público para a nossa área. Tem muita coisa acontecendo em educação física, nós como profissionais, e aí eu venho uma crítica até saudável, no sentido de quem mexe com gestão, administração esportiva, marketing esportivo, tem que estar ligado com essas coisas. Tá? Eu acho que tem que estar muito ligado, não pode só ficar na teoria e se afastar disso, senão a gente entrega de mão beijada para o engenheiro de produção, para o economista, para o administrador de empresa, que não tem a nossa formação. E nós é que detemos o conhecimento para atuar, por exemplo, num edital desse, da FINEP, que é a Financiadora de Estudos e Projetos Brasileiros, onde é um edital que se encerra agora em fevereiro, início de fevereiro, para tecnologia assistivas, já é o segundo edital de subvenção econômica, ou seja, dinheiro público dado à realização de projetos, sem ter que devolver. É óbvio que tem um relatório por trás, você tem que fazer um projeto caprichado, é dinheiro público, então a empresa, CNPJ, pessoa física, CPF, tem que estar tudo bonitinho. Tá? Na justiça, trabalhista, civil, criminal, junta comercial, etc., etc. Porque é dinheiro público. O relatório é igualmente severo com relação às propostas colocadas. Mas vejam bem esse edital aqui, ó. Seleção pública, concessão de recursos não reembolsáveis de subvenção econômica, diretamente a empresas brasileiras para o desenvolvimento de produtos inovadores. Resumindo, serão apoiados recursos que se referem exclusivamente às modalidades definidas a seguir: atletismo, basquetebol em cadeira de rodas, obviamente o atletismo como tecnologia assistiva, então para atletas, bocha, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, futebol de 7, goalball, halterofilismo, hipismo, judô, natação, remo, rugby em cadeira de rodas, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, tiro com arco, tiro esportivo, vela e voleibol sentado. Às vezes, na sua escola, no seu bairro, na sua associação, o pessoal pratica voleibol sentado. E, por algum motivo, foi criada alguma solução para alguma necessidade, seja do treinamento, seja para adaptação. Vocês já jogaram voleibol sentado? Eu já fui jogador, né, na época do Amauri, joguei contra o Amauri, Montanaro. Gente, é muito fácil jogar de pé. Sentado, você se deslocar não é fácil. Tá? Então, poxa, como é que é o treinamento para isso? Começa a ter lesão de punho? Será que alguém... não vou fazer um tipo de treinamento, que tipo de equipamento, etc, etc. Se eu tiver uma ação, uma ideia inovadora, a oportunidade está aí. Nós não podemos ter medo de conversar e dialogar com o empresário, aquele que tem empresa, mexe já com tecnologia assistiva, de chegar e falar, tem uma proposta, e interessa? Eu sou especialista na área, detenho conhecimento. Você tem toda a parte de produção do equipamento, do sistema, do serviço, seja lá o que for. Ele pode até ter o dinheiro, mas o meu conhecimento vale, tem valor, tem dinheiro. Nada impede de você fazer o quê? Uma parceria e a empresa submeter o projeto. O edital anterior, a empresa obrigatoriamente tinha que ter vínculo com uma universidade, com um laboratório, e os recursos ali eram doados, evidentemente, para a própria universidade pública. Então, são três coisas, três observações que eu coloco, e agora a gente começa a falar um pouquinho de inovação, ideia e produto. Primeira coisa, eu falo da instrumentação. Instrumentação aqui, a gente sempre fala de instrumentação, né? Sempre vem a parte da matemática, da estatística, obtenção de dados e equipamentos. Esses equipamentos podem ser instrumentos eletrônicos, mecânicos, hidráulicos, etc.,
Como também, tem gente que fala, não faço esse tipo de pesquisa, o meu é questionário, é pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa é igualmente pesada, ela é igualmente densa em termos de obtenção de informação. Então, fazer um simples questionário indica saber se aquele questionário é adequado para você obter as respostas, sem que as respostas estejam contaminadas pela entonação da sua pergunta, se ele é autoaplicável ou não. Se eu que tenho que perguntar e a pessoa responder, e eu vou gravar, se ela tem que escrever. Então, são instrumentos de pesquisa. É óbvio que eu foco uma parte aqui, vocês vão ver que eu vou desde equipamentos até a parte de metodologia do ensino. Vocês verem que é possível fazer algo inovador. E que, em geral, a gente usa isso, vários trabalhos, eu que mexi na área de instrumentação, a gente fazia vários equipamentos com recursos de pesquisa em substituição aos recursos, né, que, poxa, vai ficar muito caro eu importar determinado equipamento. Então, eu faço um protótipo, uso, calibro, tenho os dados confiáveis, adequados, faço publicação, faço mestrado, doutorado, e meu equipamento ficou lá na estante. E aí, será que aquilo não pode ser usado por alguém? Ou dar continuidade? Então, para não ser, eu falo que é jogar dinheiro fora, porque eu investi no conhecimento, produzi conhecimento científico, investi na formação de recursos humanos, perfeito. Mas e aquele dinheirinho que eu fiz o meu protótipo? Eu não posso mais pensar em protótipo, eu tenho que pensar em produto. Se eu estou usando para a minha pesquisa para fazer algo, para a medição de algo que eu vou substituir um equipamento que é internacional, não tenho assistência técnica aqui, e é caríssima a importação, e a manutenção dele, evidentemente, poxa, peraí, então eu tenho que pensar agora no meu protótipo enquanto produto. Se eu vou usá-lo, provavelmente alguém possa ter essa finalidade, e isso é importante a gente começar a pensar. Então, falar de inovação e empreendedorismo é pensar diferente. Tá? Olha só, nem vou falar porque é redundante, né? Vários equipamentos, alguém fez os equipamentos. A gente costuma usar um estadiômetro. Ah, não tem estadiômetro, porque às vezes você paga R$300 um estadiômetro, basta uma fita métrica da tua mãe, da sua avó, que era costureira, você põe lá direitinho, você tem um estadiômetro. Mas você pode sofisticar isso pode ser um produto, a gente sempre usa, mas nunca se pergunta por que a pessoa fez aquilo? Ah, alguém inventou um marcador de passo. Marcador de passo, pedômetro, que na Inglaterra é utilizado para adesão à atividade física, largamente difundido. Então, uma das ideias é soltar, né, nos NASFs, pedômetro que a pessoa leva para casa, coloca na cintura e conta quantos passos ela fez por dia. Então, ela sai de... Já tem tênis com isso, jogadores internacionais já têm acelerômetro. Então, uma ideia simples que você pode usar uma série de outras coisas. Tá? Então, tudo que a gente vê aqui, alguém idealizou e fez, como um livro. O autor não é uma autoridade inacessível, não, ele erra, ele errou na digitação, errou na pesquisa, foi lá, acertou e fez o livro. Aqui é a mesma coisa. Isso é possível de cada um de nós fazermos. Outros equipamentos, mais sofisticados ou não, mas eu tenho aqui avaliação de atividade neuromuscular e o registro por eletromiografia. Tá? Quem é da área de neuro, gosta de musculação, posso me interessar, poxa, eu vou estudar e oferecer a determinadas empresas, talvez, a solução para algumas dificuldades que eles possam ter. Outros equipamentos, força de reação do solo, e mais um movimento, instrumento todo sujeito aqui para ver o movimento de cada segmento corporal. Tanto é que hoje esse tipo de metodologia é utilizado para jogos. Daí, cada bonequinho que você vê em jogos, movimento é tão realista, né? Os jogos de futebol é tão realista, mas por quê? Porque algum jogador, alguém colocou foi aparelhado, né? Foi instrumentado, e fez vários movimentos. No futebol, fez uma cabeçada, fez uma comemoração, e isso tudo é digitalizado e colocado dentro de um joguinho. É óbvio que a gente vai usar isso aqui para avaliar marcha patológica, avaliar marcha de crianças, adolescentes, etc., etc., e assim sucessivamente. Mas são equipamentos sofisticados,
E outros equipamentos também, que servem para avaliação, mas de repente servem para treinamento, por via da propriocepção. Eu estimulo um desequilíbrio e a pessoa faz o quê? Responde àquele desequilíbrio dado por uma plataforma. Tem gente que faz isso aqui e vende. É impossível fazer isso? Não, não é impossível fazer isso. Em inovação e empreendedorismo, eu tenho que compartilhar conhecimento, verdadeiramente. Foi parte do que eu falei ontem. É assim que a gente ganha conhecimento a mais. Eu não vou ser engenheiro eletrônico, não vou ser técnico em eletrônica, não vou saber programa de computador, não vou saber fazer um aplicativo para smartphone, mas eu tenho a ideia para quem desenvolve um aplicativo, colocar aquele aplicativo. Até ontem na TV eu vi um aplicativo de smartphone que cada grama, não sei, cada 100 gramas de peso que você perde, né? Mas é óbvio, aí eu não sei se isso é saudável ou não, se essa perda de peso é saudável, você ganha crédito para comprar homenzinhos ou soldadinhos para um jogo no Facebook. Então, quer dizer, você já não precisa pôr a mão no bolso para comprar crédito para jogar um joguinho na internet. Ah, basta você perder peso. Perdeu peso no site, você vincula, acabou, ponto final. Então, olha as sacadas interessantes que tem com relação a esses aplicativos. Analisador metabólico, né? Consumo de oxigênio, produção de CO2. Na esteira, equipamento pesado, e italiano, com a 4, que é portátil. Se alguém tiver alguma ideia, eu já estou bolando um para usar na água. Vocês já viram pessoas com deficiência nadando? Eu já vi uma pessoa que não tinha antebraço, nenhum dos dois, e não tinha nenhuma das duas pernas. Tinha um toquinho só da parte proximal da perna. Então, tinha a parte de quadril, joelho, exímio nadador. Como é que eu avalio o sujeito? Se ele é um paratleta, ele precisa de avaliar o seu desempenho e ir para uma competição. Numa Paralimpíada. Como é que eu avalio ele? Na bicicleta não dá, na esteira não dá, na cadeira de rodas não dá. Como é que eu avalio o VO2 máximo dele e eu estimo? Como é que eu provoco a ele condição de alterar sua frequência cardíaca? O esforço máximo só pode ser dentro da água. Como é que eu mensuro, então, consumo de oxigênio, produção de CO2 dentro da água? Já estou tendo umas ideias, falei, poxa, fantástico isso. Se eu uso para paratleta, com certeza algum nadador que não seja uma pessoa com deficiência vai querer usar durante o nado. E não na esteira ou na bicicleta, que não tem nada a ver com o nado dele. Então, é outra ideia que eu deixo aqui, né? Às vezes alguém tem uma ideia mirabolante aí, né? E fala, opa, tenho uma ideia. Opa, legal, vamos começar a fazer. Eu vou mostrar a ideia de uma aluna, segundo ano de licenciatura, que teve uma ideia e acabou sendo premiada tal, e já está desenvolvendo uma patente. Então, as boas ideias são essas, né? Tem que cair num produto. A parte funcional, né? A academia hoje vende um produto chamando de ginástica funcional, tudo funcional, né? Então você esquia numa academia sem estar necessariamente em cima da neve, sem estar necessariamente usando um esqui, mas é vinculado a uma atividade esportiva, a uns movimentos mais similares possíveis ao original. Então são atividades onde eu posso treinar a propriocepção, uma série de coisas, aqui ao nado, outros produtos, a inovação em educação física. Olha o que tem de produto que a gente está acostumado a comprar, mas nunca se perguntou quem fez e por que fez. Tá? N produtos. Olha só, quanta coisa a gente faz com material reciclado, e a parte de psicomotricidade, parte cognitiva, emocional, de integração social, etc., parte da educação física escolar. Tem gente que faz isso e vende. Vira um produto, que pode ser para você usar na escola, mas eu também posso vender esse produto para outras pessoas. Eu começo a falar palavras meio chatas, né? No ambiente acadêmico, isso é pecado. Vender algo, eu não estou vendendo a universidade pública, né? Não estou tornando ela privada, né? Privatizando, não. Eu tenho que tornar público o dinheiro privado. E esse é o grande papel de uma universidade empreendedora, é fazer com que as empresas invistam na universidade. Mas ela vai estar corrompendo
O idealismo, né, da universidade pública, gratuita e de qualidade. Não. Pô, eu tenho um procurador dentro da universidade, que é especialista na área, ele não vai fazer contratos que façam ferir esses princípios. Ah, vou investir num laboratório, tudo bem, mas eu quero bolsista de iniciação científica, para mestrado, doutorado, vai investir num prédio, vou resolver o problema da empresa, mas a empresa vai deixar um legado ali dentro. A sua competência que vai fazer com que isso gere recursos para a própria universidade. Joguinho de amarelinha. Tem gente que fala, tem gente que bolou isso aqui justamente para integrar pessoas com síndrome de Down, crianças principalmente, que têm problemas de comunicação, problemas de socialização, mas um bichinho desse eu duvido que uma criança não vai pegar. Ela jamais vai pular amarelinha. Mas o ato dela jogar um bichinho desse para outra pular, ela está totalmente integrada. Uma das funções da educação física, como professor de educação física, por que não empreender numa ideia? Às vezes uma ideia parece tão banal, nenhuma ideia é ruim. Tá? Vi desse moleque aqui, ó, americano, tinha uma dificuldade enorme de pôr a mão na bola para arremessar. Até que ele, cansado de ouvir o professor dele, desenhou a mão dele na bola. Nunca mais errou, né? A mão na bola. E aí ele teve a ideia de desenhar duas mãos, para quem era destro, para quem era sinistro. E nos Estados Unidos isso virou o quê? Um produto. Ele vende para escolinhas de basquete. Facilitou a vida do professor. Agora, você pode baixar também um livro, Práticas Inovadoras em Educação Física e Esporte na Ásia, que não fala só de produto, fala da ação educadora do pedagogo, do profissional ou do professor de educação física. Então, eu tenho práticas inovadoras. Como motivar o aluno a fazer uma atividade física? É interessante esse livro. Está em inglês, mas download na internet. É só digitar lá. Práticas inovadoras em educação física na Ásia, acha. Outra coisa, inovação. Falei de produto, equipamento, mas veja aqui, ó, na Associação de Educação Física Quebec, no Canadá, dá anualmente para programas de educação física prêmios para metodologias de ensino que sejam ligadas a experiências de aprendizagem inovadoras e criativas, práticas reflexivas. Então, não é só o equipamento em si, é o serviço, é o como ter um aprendizado, uma relação de ensino-aprendizagem mais eficiente. Então, isso é inovação também em educação física. Obviamente, ligado à saúde, evidentemente, a sensibilização de ACS, por exemplo. Motivação de ACS está ali, e a ACS conhece não o usuário do sistema, mas a família toda. Então, a ação desse grupo é fantástica, é uma ação inovadora. Ah, mas eu vendo isso? Não, não vendo, mas melhorei a saúde daquela população naquele local. Pode ser transportado para outros locais? Pode, adequadamente adaptado. Pronto, é uma ação inovadora. Isso é uma maneira de pensar diferente, saber o que está acontecendo. Da ideia ao produto, eu gostaria que vocês, I2P, ideatoproduct.org, é um evento internacional. Quem tiver uma ideia, vale a pena ir nessa competição, em São Paulo. A Fundação Getúlio Vargas bancou a competição na América Latina, não tinha 4, 5 anos atrás, só em nível mundial. O Brasil já teve gente que foi lá, ganhou aqui na América Latina, a primeira vez que teve, foi para a Suécia e ganhou o global. Que era até uma colega minha que fazia o quê? É um sisteminha de identificação do câncer de mama, com uma precocidade, um tamanho do câncer muito pequeno, com uma precocidade enorme. E outros itens também. Tá? Tem vários exemplos. Tem gente que ganhou aqui no Brasil, acho que uns 3 anos atrás, não sei se foi 2009, 2010, que eles incorporaram em cerâmica bactericida, pisos e revestimentos com amplo espectro, né, de bactericida. Onde eu vou usar isso? Não é só em centro cirúrgico, não, em UTI. Posso usar na minha academia, no vestiário da minha academia. Mas olha a gama de aplicações. Tem N ideias. Uma vez foi do México, ano retrasado,
É uma nova vestimenta, um short diferente, não é aquela malha, né, pele do tubarão, que é até proibido a utilização, mas era um short que pode melhorar a hidrodinâmica do nadador, facilitando até o seu treinamento. São ideias inovadoras. Então, a gente participou uma vez, levei isso aqui a motivo da minha pesquisa, e por conta de patente você não pode ficar publicando. Então, o equipamento, que não está nesse formato, ele já está quase um produto, tá? Que ele mede a força muscular de cada um dos dedos. Saem várias vezes em notícia do Confef, no país inteiro, enfim. O pessoal do badminton começou a entrar em contato. Poxa, é legal, porque o badminton parece que é leve, mas tem altos picos, né, de frequência cardíaca, e depende da performance da mão, e ninguém treina a mão. Todo mundo treina a musculação todinha e esquece da mão. Aí o pessoal da Calor ficou, poxa, peraí, eu treino o cara, o ciclista, ele faz mountain bike, downhill, seja lá o que for, ele treina todinho, tem os melhores equipamentos e implementos na própria bicicleta, mas esquecem-se do guidão, onde está a mão. Então, é uma coisa importante, porque eu tenho a medição da força muscular de cada um dos dedos e a eletromiografia de cada um deles. Um ergômetro para cadeirante, que só tem na França, tem os ergômetros que são aquelas esteiras enormes, mas a nossa ideia é fazer um que seja portátil. O próprio cadeirante coloque, ele suba e ele faz o seu exercício. Se não for para exercício, pelo menos para avaliação cardiorrespiratória para o cardiologista, porque o cadeirante também não vai poder fazer a esteira ou a bicicleta. Aí a turma que foi lá em 2009, nessa competição, note que essa competição são pessoas que fazem a avaliação da sua ideia, não como a defesa de um TCC, monografia, mestrado, doutorado. Elas avaliam a sua ideia enquanto possibilidade de produto. Exemplo, todo mundo sabe que essas meninas aqui jogaram, foram campeãs olímpicas, e todas reclamando de dor, com lesões, etc., e algumas, aliás, acho que a maioria foi até o final, nenhuma teve uma lesão grave que afastou dos jogos. Mas estavam com lesão, precisando de repouso, etc. A pergunta é, como que eu prevejo a iminência de uma lesão, seja muscular ou tendinosa? Então, a identificação de biomarcador. Será que tem alguma proteína do sistema muscular, de tendão, se tiver disponível no sangue circulante, se eu conseguir detectar, será que eu consigo prever que vai haver uma lesão? Para fazer isso, a gente usa a biotecnologia, a parte da proteômica, como bem disse o Rodrigo, né? Então, a genômica, a proteômica está lá na frente. Então, se eu tenho algumas proteínas no sangue, e essas proteínas se ligam a alguns anticorpos. Esse anticorpo é pesquisado, identificado de propósito para se ligar apenas e tão somente a determinada proteína, a que está presente na lesão. Essa proteína aqui está presente numa lesão miotendinosa. Perfeito. Se ela existir, ele vai se ligar a esse anticorpo e vai dar um sinal positivo. Presença de uma microlesão. Opa, repouso. Eu vou ter imediatamente o quê? Recuperação daquilo. O atleta não treina, mas eu não vou ter a lesão, porque na hora da atividade esportiva, mesmo ele vai se superar e com certeza pode ter uma lesão em definitivo. É um processo que a gente está fazendo junto com a Unesp de Araraquara, o pessoal de proteômica da UFSCar, junto com a educação física. Essa menina aqui, ela chegou para mim, trabalhava em Alagoas, se eu não me engano, com asmático, crianças asmáticas. Chegou para mim e falou assim, olha, tem uma ideia aqui que é impressionante, que tem de óbitos com crianças que sequer achávamos que eram asmáticas. Porque asmático, dependendo do nível socioeconômico, cultural, não tenho asma, tenho rinite alérgica. Mas é asma. Não é problema ser asmático. Como a Carla Moreno, que é a nossa triatleta, né? Ela só soube que ela estava competindo com 70% da sua capacidade respiratória depois que ela reconheceu que ela era asmática.
E ela tem autorização para os treinos e as competições internacionais, uso de medicamento, broncodilatador, não é problema, não é doping, nada, é autorizado. Então, ela nunca soube como era bom respirar e respirar bem. Dado esse problema, falou, bom, então tem que fazer o quê? Um aparelhinho que indique, é um aparelhinho que você faz um sopro. Você assopra, você vê o fluxo expiratório. Ela falou, é simples, tem no mercado. O problema é que esse aparelhinho mostra uma graduação, dessa graduação vai para uma tabela, geralmente a tabela não é brasileira, é europeia ou americana. Nessa tabela você dá a informação de idade, altura e sexo. Mas a tabela é americana ou europeia, não tem a população brasileira. Aí eu vou conferir a tabela e a pessoa lá com crise aguda, né? Então, a ideia era o quê? Resolver o problema. Assoprei, eu já tenho a indicação imediata. Tanto é que isso nós fizemos, elas foram no I2P, na Getúlio Vargas, apresentaram para uma banca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avaliadores, muitos ali empresários, muitos ali investidores, não tinha nenhum acadêmico ali. As perguntas não eram pertinentes à ação da asma, metabolismo, fisiologia, atividade física, não. Ela tinha o quê? Que apresentar por que aquilo era importante. É óbvio, baseado em conhecimento científico. A asma relacionada ao exercício físico, por exemplo, o próprio exercício físico deflagra problema de brônquios. Eu tenho fechamento dos brônquios induzido por exercício. Se tenho isso, obstrução das vias respiratórias, devido ao exercício físico. Então, quer dizer, se eu precocemente consigo identificar isso, poxa, fantástica ideia. Aí está a agência de inovação, é óbvio que esse conhecimento dentro da universidade, por lei, eu tenho que proteger esse conhecimento, que é conhecimento público. O meu salário é pago pelos impostos que eu pago e cada um de nós pagamos. A vida universitária dessas meninas também. A universidade é pública, gratuita? Não, não é gratuita. Pago luz, água, os funcionários, energia elétrica, os equipamentos, tudo não é. Então, todo conhecimento produzido lá, usei a estrutura da universidade, então tem que preservar esse conhecimento, baseado na lei da inovação, também fazer uso das agências de inovação, que vão pegar esse conhecimento e sistematizá-lo. A gente já está numa fase bem adiantada de patente desse produto. Aí vocês vão perguntar, vocês vão lá ver no meu currículo lá, não tem acho que 2 artigos com relação à asma, mas nenhum usando o produto. Então, eu inverti a minha postura dentro da academia. Primeiro eu desenho o produto, amadurece a cabeça desses alunos, depois eu faço projeto de pesquisa, usando aquele produto que foi desenvolvido. Quando vem o dinheiro de FAPESP, que tem, eu já vou fazer um produto com a cara do mercado. Não é a cara do mercado ainda, mas está muito próximo. Já não é mais protótipo. Ao término da pesquisa, que a gente sabe que tem início, meio e fim, aquilo lá vai servir para alguém. Para uma próxima pesquisa ou para um usuário que tem asma. Ou um atleta que precisa monitoramento frequente disso. Tá? 6 decisões importantes. Isso é importante para vocês. Aí é uma decisão de cada um. Uma decisão pessoal. Tem gente que deseja estar trabalhando na academia do bairro dele e se contenta com aquilo só. Espera aí, a não ser que você vá para uma academia, fique 5 anos estagiando ou trabalhando lá para ver como ela funciona, para você abrir uma outra melhor. Quando eu falei de CNPJ no início, né, eu falei, espera aí, você quer ser empregado a vida toda? Se você é empreendedor, é proativo, tem boas ideias, é competente, por que não? Tá? Só para vocês terem uma ideia, estudo da FGV, 70% do que nós vamos precisar utilizar ainda não foi inventado. Tá? Tem gente que inventou um sisteminha que avisa quando o gás de cozinha acaba. Todo mundo sabe quando é que ele acaba. Na hora, no meio do arroz, no domingo. Você não acha nem
o imãzinho da geladeira. Onde está a entrega grátis de gás ou rápido de gás? É sempre assim. E a gente se contenta com isso. Alguém foi lá e fez uma pergunta a mais. Espera aí, como é que eu sei que ele vai acabar? Inventou um sisteminha que 30 minutos antes ele dá um sinal por telefone, e a gente sabe que a internet por telefone, hoje você pode atender o telefone que funciona, manda para a central do gás, que você comprou, o sisteminha, em 30 minutos está na tua porta o botijão de gás. É óbvio que a empresa que compra isso vai ter que ter uma logística para acionar o depósito, está mais perto ali. Dona Maria, o seu gás vai acabar, acabou, está aqui o gás. Certo? Vocês acreditam que a ideia é fantástica, né? Houve resistência das empresas distribuidoras de gás a comprar o sistema. As definições de vírus foram mas atualizadas. é fantástico, tá? Deixa eu tirar isso aqui. A gente fala de equipamento, mas eu posso inovar em atendimento, né? Você vai para um restaurante, bar, né? Em Minas tinha muito disso quando estava lá, né? Comida de boteco, etc. Só vai numa noite fria, você pedia chopp. O garçom, se você investiu em ação inovadora de serviço, você pode fazer com que o seu garçom seja treinado a convencê-lo a tomar um vinho naquela noite fria. Vai fazer você voltar num dia de calor e provar o chopp dele. E junto com aquele vinho, olha, come esse prato aqui, que é de queijo e tal, combina bem com esse tipo de vinho. E isso é uma ação inovadora com relação a serviço. Para buscar essas ideias ou subsídio para isso, não pode ter medo de ir ao Sebrae, que eu acho que tem no país inteiro. Tá? Então, essa é uma primeira coisa, onde você quer ir. Essa é muito legal. Se eu tiro a alça de um balde, quebra a alça de um balde, ele fura, racha, o que você faz com o balde? Vira vasinho, pá. Você vende um balde assim? Tem uma história de São Paulo que um vendedor, com seus 50 anos de idade, chegou numa empresa, querendo trabalhar como vendedor, e foi para uma empresa que fabricava balde. Não deu um mês, ele chegou com um pedido lá, olha, quero vender aqui 500 baldes. Poxa, esse cara deve ser bom. Tá, a fábrica fez o pedido lá, 500 baldes, fez 500 baldes. Passou um tempo, aí veio o pedido mais assustador ainda. Preciso de 10 mil baldes com a seguinte condição, sem alça e com furo no fundo dele. Eu falei, eu faço um balde de qualidade, a alça não desprende, mesmo cheio, e ainda tenho que tirar a alça, não vai servir para nada o meu balde, e fazer um furo no meio. Para que é que esse vendedor, para quem era a empresa, vai usar para que esse balde? E por que ela queria o balde com essas características? Porque a empresa vivia tendo o quê? O seu sinalizador, que era importado, roubado. Criançadinha ia lá, via aquele negócio piscando, sem fio, sem nada, vou levar para casa. O contexto da ação inovadora é você respeitar o seu ambiente. São as ações que a gente fala de NASFES, né? Eu respeito a minha unidade de saúde da família. Nossa, tudo isso, 10 minutos? É muito pouco, vai estar chegando no fim. Então, a solução encontrada foi o quê? Ninguém pega balde e muito menos o soquete com a lâmpada que está ali dentro. É utilizado até hoje. Tá? E tem empresa que faz exatamente isso. Porque dá trabalho você vender 1000 baldes e a empresa ficar furando e tirando a alça. Então, a empresa já faz diretamente para o consumidor. Tá? As oportunidades, só para vocês terem ideia, com relação a esses grandes eventos aí, academias mais competitivas, Sebrae de Minas orienta empresas do Triângulo Mineiro a buscar diferenciais na parte de gestão de negócios para fidelizar clientes em academias. Isso é importante. Não é a nossa área, vamos buscar o especialista. Com relação às oportunidades, a FINEP prevê levar volume de recursos para a Copa, olha só, 120 milhões já empregados num programa 14 bis, em alusão a Santos Dumont, um grande inventor. Já é 2010, ele está velho, né? Por quê? Já foram usados recursos, olha só, lançados túnel desenvolvido para paraquedistas simular manobras aéreas, simulador que permite o quê? Avaliar influências que a altitude, tipo de quadra, clima e outros fatores exercem durante as partidas de tênis.
Outro tipo de um carro robô que mede a velocidade do nadador em tempo real e filma a sua movimentação sob a água. Olha o treinador, muda o ataque da água com relação aos seus braços, muda a frequência de passada de perna em relação a... Poxa, em tempo real ele falou, melhorou sua velocidade, a sua eficiência hidrodinâmica. Fantástico, tem sempre ligado a um problema. Então isso é a solução de algum problema. Então problema é a melhor coisa que pode acontecer na vida de quem quer inovar e empreender. Tá? Primeiro sistema no tipo, modelo de suspensão para bicicletas composto de suspensão hidráulica, óleo e outra ar. 2 câmaras interligadas, caixa como molas, etc. Tem um problema e alguém resolveu aquele problema. E ganhou subsídio. Tá? A gente não pode ter medo de mexer com dinheiro, não. Né? O problema é não ter dinheiro para fazer a sua ideia ser executada agora. O que é grave é que o Brasil vai muito bem em disseminação do conhecimento, mas vai mal em inovação. Por quê? Isso aqui é da Folha de São Paulo, já faz um tempo também, 2010. Alguns detalhes aqui de patentes concedidas pelo escritório americano, nos Estados Unidos, de patentes. Não é questão das ideias, né? Usar as ideias, é que a gente tem o conhecimento e não registra. Tá? Isso não pode acontecer. Fazer uma comparação da Folha de São Paulo também, de 2009, sempre mostro isso, eu acho que é extremamente atual. A gente vai muito bem, 30 mil artigos, pelo menos 2009, 2,12% da produção mundial científica nas revistas de publicações científicas, né, de impacto. A gente está em 13º, estava, da Coreia. E a Coreia, 30 anos atrás, na década de 70, era igualzinho ao Brasil, em nível de IDH, socioeconômico, política, etc., etc. Só teve uma pequena diferença da década de 70 para cá. A partir da década de 70, início da de 80, a Coreia começou a investir em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil, em termos de publicações científicas, perfeito. Mas pesquisa e desenvolvimento é, de novo, aquelas 3 palavrinhas que eu coloquei, investimento em educação. Se investe em educação, se melhora todo o resto, porque eu estou investindo no ser humano. Olha só, outorgas de patentes nos Estados Unidos, a Coreia tem muito mais do que o Brasil. E não é só registrar patente, não. Você tem que fazer com que isso se torne valor para a sociedade. Senão, não tem porquê você fazer patente. Você fica gastando anuidade, cada ano que passa. Então, no caso da Coreia, é um exemplo de usar a ciência para desenvolvimento da economia, fazer com que os artigos se remetam a bem-estar social. Uma outra posição, no contexto acadêmico, né, que eu estou dentro da universidade, falar de dinheiro parece que é coisa suja, né, mas não é. Tá? Porque dentro da universidade nós temos gente de muito valor. Vai contratar uma equipe que trabalha no laboratório para uma empresa, é muito caro. É um investimento público que a gente não faz ideia. Um aluno dentro de uma universidade é muito caro. Então, o que eu tenho que fazer? Inovar no contexto acadêmico. A primeira revolução acadêmica, eu digo, é o quê? A pesquisa foi incorporada ao ensino. Então, o que eu ensinava 10 anos atrás já não é a mesma coisa. Tem coisas novas daquilo que foi publicado. Nós vimos aí na palestra anterior, artigo já de janeiro de 2013. Dependendo da revista, você vê artigos de maio, junho de 2013. Mas como pode? Não está no papel ainda, mas já está virtualmente publicado. Então, tem coisa acontecendo já para o futuro. Então, empreender e inovar é enxergar o futuro. Não é só obter respostas, não, né? Fazer boas perguntas. E a outra revolução acadêmica, capitalizar o conhecimento. Isso eu tenho que ter. Eu aprendi num projeto de extensão como fazer algo no projeto de extensão, a hora que eu saio, estou aplicando aquilo na minha comunidade. PET, né, como foi feito, PRET Saúde, dentro do Pró-Saúde, é o que? Socializar o conhecimento originado dentro da universidade. Finalizando, inovação não tem nada a ver com tecnologia. Inovação tecnológica. O que é inovação? O que é tecnologia? São coisas completamente diferentes. Algo só é inovador se alguém valorizar aquilo que você fez. Alguém comprar aquela tua ideia.
Isso é inovação, porque é algo que não existia, ele precisava. Não teve alguém aí que fez no smartphone um aplicativo para digitar lá, e como tem GPS, fala onde ele está, e aciona imediatamente o táxi mais próximo de qualquer empresa de táxi. Isso foi em São Paulo. Aí, questão de 5 minutos, aciona o primeiro táxi que está mais próximo e já elimina a ligação para os outros demais. E aquele lá vem e te pega. Uma ideia simples. Não custou, acho que R$1.000. Sabe quanto é que está valendo hoje a empresa? Que os investidores da Anjos do Brasil, que teve Globo Repórter, Fantástico, que apresentaram, né, esses investidores. Aquilo lá está valendo alguns 10 milhõezinhos, né, de 5 a 10 milhões. Um aplicativo desse. Não era uma necessidade que existia e que, de alguma forma, aquela inovação veio resolver? Sem resultado não existe inovação. E no meio acadêmico, inovação e pesquisa. O que significa? Eu faço projetos de pesquisa, obtenho recursos para fazer o quê? Produção de conhecimento, dar bolsa para o meu aluno, formar recursos humanos. É uma das funções da universidade. Eu tenho que formar egressos com competência, para estar no mercado e um dia estar até no meu lugar, como docente, está nas academias, está nos clubes, nas secretarias de saúde, no mercado de trabalho. Perfeito. Mas eu preciso fechar esse ciclo virtuoso. Esse conhecimento aqui, eu vou produzir cada vez mais, o mercado de trabalho vai me dar dicas de como avançar na produção de novos conhecimentos, e só vou chegar a isso se esse conhecimento inovar a minha ação. E inovar significa gerar valor. Geração de emprego, salários, abertura de novas empresas, etc, etc. Tá? Só para concluir, espero que dê para passar esse filminho. Tem, né? 4 minutos? Dá. O áudio... Eu não sei se o áudio está funcionando. Há 5 anos. Tá. Isso aqui é um livro, De Onde Vêm as Boas Ideias, tá? De Steven Johnson, mas eu busquei na internet porque isso aqui virou Facebook, e-mail, todo mundo passava, e é um videozinho muito legal, interessante, que eu acho que resume bem a minha pretendida fala aqui para vocês. Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre 2 palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos, que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa.
Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. Gente, de onde vêm as boas ideias? Mensagem está aí, obrigado, fico à disposição.